Olá a todos, me chamo Cristiano Alves, sou clarinetista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar um pouco sobre o aprimoramento da técnica, dedilhado, o que se entende por virtuosismo e, bom, de cara a gente associa o virtuosismo à ideia de se tocar fazendo malabarismos e com trechos com uma demanda técnica muito significativa e, na verdade, o virtuosismo vem da ideia de virtude, que sugere a qualidade, a busca por uma qualidade diferenciada, um jeito de tocar que seja realmente especial. Não necessariamente sempre com um espetáculo técnico relevante, mas, obviamente, seja com passagens mais simples ou passagens mais demandantes, a limpeza, a clareza, a qualidade técnica é determinante, é fundamental. Sobre isso a gente vai falar também. Mas de início convém mencionar a correlação que deve existir desde o início do estudo, da preparação do músico, do instrumentista de sopro, no caso do clarinetista, unindo a perspectiva do estudo técnico com o domínio de emissão. Estudar, preparar um trecho, limpar tecnicamente uma obra e depois inserir um certo nível de domínio de emissão para uma coisa que não estava bem, onde a sonoridade não estava legal, a afinação, ataques, articulações, ligaduras, enfim, é um trabalho redobrado, é um retrabalho. Então, desde o início e de uma maneira coesa e muitas vezes até certo ponto tácita, esse pacote de preocupações em termos de emissão do som tem que vir agregada ao estudo da técnica. Muito se fala sobre tocar lento, é uma coisa determinante, fundamental, é preciso ter paciência, é como construir um prédio, não se constrói um prédio de uma semana para outra, um prédio de 10 andares, por mais recursos que se tenha, dinheiro, tecnologia, é preciso tempo. Então, assim acontece também com o estudo da técnica, com a performance musical de uma maneira geral. O metrônomo, assim como o afinador, são recursos muitas vezes defendidos ou não, mas eu acredito que tenham o seu valor, desde que utilizados com parcimônia. É claro que o metrônomo não pode, de certa forma, também inibir a musicalidade, onde o tempo todo buscando assertividade técnica e rítmica e deixando de lado a expressão musical. Não é recomendável isso. Mas os dois têm seu valor, desde que utilizados de uma maneira interessante. A mesma coisa com os aplicativos de música. Existem aplicativos muito interessantes que trabalham o ouvido harmônico, que têm recursos variados para afinação também. E hoje em dia, dando uma pesquisa boa, dá para se encontrar diversos aplicativos que ajudem no trabalho de estudo musical. No que diz respeito ao dedilhado, temos o dedilhado real, que é composto pelas notas, pelos sons fundamentais, na clarineta também depois o terceiro harmônico, a gente do Mi grave passa direto para o Si, o Fá para o Dó e por aí vai, a gente vai já para o terceiro harmônico, depois para o quinto, e obviamente quanto mais você vai para o agudo, maior o leque de possibilidades. Você tem várias possibilidades de posição para a mesma nota, mas também disparidades muito grandes de afinação. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, porque quando se escolhe um dedilhado, tem que se levar em conta sempre a questão da afinação, porque não adianta o trecho estar limpo tecnicamente e a passagem desafinada, mesmo que mais trabalhosa, muitas vezes deve-se buscar a rota que congregue bem técnica e afinação. Evitar, muitas vezes, também levantar demais os dedos ou até soltar nas passagens do break, em vez de um Sol, Dó, Sol, Ré, de tirar as duas mãos, a gente pode manter a mão direita na posição em vez de tocar. A gente pode tocar poupando o trabalho, digamos. Deixando a mão direita já nas posições, porque a afinação do Sol não se vê comprometida com a mão direita acionada. Obviamente, se puser outros dedos, já vai começar a não dar certo. Existem as posições de compensação,
Inclusive a posição de compensação acústica, se eu toco o si bemol lá na posição real, muitas vezes ele tende a soar mais magro, né? É um espectro harmônico distinto. Quando eu uso a posição de compensação acústica com dedos específicos que eu utilizo, eu não mexo na afinação significativamente, às vezes até melhora, e o resultado sonoro é bem distinto. É como tocar. Então, buscar essas posições que funcionam de maneira distinta para cada instrumento. No caso do si bemol, 2 dedos e chave 6. No caso do lá, 2 dedos, chave 3. Costumam funcionar bem, mas isso depende de cada instrumento, varia de instrumento para instrumento. Existem dedilhados de substituição, quando numa mesma frase a gente opta por trocar da frase da chave 3 para C ou da 4 para D, né? A escolha do dedilhado varia muito em função do que se busca, enquanto afinação, enquanto justeza técnica e por aí vai. É fundamental evitar contrações e tensões desnecessárias, né? O corpo é um elemento uno. Se eu estou tenso nas pernas, no tronco, certamente eu vou estar com os dedos tensos e com a musculatura facial também, lábio. E o contrário também, à medida que eu vou relaxando, essa onda de relaxamento ela vai se estendendo pelo corpo. Então, muitas vezes se pensa que para tocar, a gente tem que estar de certa forma energizado para tocar um trecho com muita nota, com muito dedo. Na verdade, o relaxamento é fundamental para a gente conseguir dar conta de uma passagem técnica demandante. Aquele senso aquele alerta, ele é necessário. A explosão, ela é fundamental, mas não necessariamente tensão, né? Não entender que a gente precisa de força para vedar os orifícios, mas sim a justa posição em cada nota e buscando esse relaxamento durante o estudo, né? Porque na hora a tendência é exatamente ser invadido, ser tomado por uma onda de tensão. Então, se a gente pratica esse relaxamento dia a dia, as chances de na hora também buscar esse controle é bastante grande. É importante conhecer a causa das falhas. Muitas vezes as falhas ocorrem por causas específicas que a gente não está sabendo detectar. Então, muitas vezes, várias coisas acontecem. Pode ser uma preocupação com uma frase que ainda não veio, uma virada de página, fluxo de ar que a gente corta, uma posição corretiva que a gente não precisa fazer em determinada passagem, porque a afinação funciona bem. Ou então, muitas vezes, o próprio domínio sobre a musculatura, né? Eu acabei de falar da questão da tensão. Muitas vezes a gente não se percebe nesse trabalho proprioceptivo. A gente atribui ao fato de ter alguém e não, na verdade, ao fato de como nós reagimos ao que está acontecendo no entorno. A gente sempre vai estar tocando para alguém. Então, é tentar entender onde que essas reações ocorrem e por quê, e quais os meios de conter, de desenvolver um efetivo controle sobre tudo isso. Uma coisa importante também é promover simulações de performance, seja parentes, amigos, ou mesmo sozinho, tocar a peça do início ao fim, quantas vezes possíveis, várias, dezenas, e no final promover um feedback geral, entender o que aconteceu, o que pode melhorar e assim desenvolver. Uma coisa muito importante também, que ajuda inclusive na memorização e em vários outros aspectos, é o estudo do note grouping, que é essa proposta de reagrupamento de notas. Vale muito a pena, quem não conhece, buscar o entendimento disso. É uma proposta que muitas vezes desloca um pouco desse apoio fraseológico dos ictus que se conhece e, em certa medida, durante o estudo, a desconstrução da linha fraseológica tal qual conhecemos, como, por exemplo, uma sequência de semicolcheias. Elas podem não estar agrupadas em 4, 4, 4, 4, 4. A gente pode reagrupar 5, 4, 4, 4, 3, alguma coisa do tipo, juntando 6, 2, 4, 5, 3. São possibilidades
de reajustar, de entender uma sequência que para nós faça sentido, muitas vezes por questões organológicas, muitas vezes por questões pessoais, e que depois se possa voltar e reconfigurar a frase tal qual escrita no original. Mas é uma proposta que costuma funcionar muito bem, e também o apoio fraseológico é uma coisa importante. Penso muito nisso e acho importante na hora eu sentir que eu tenho locais onde ter como referência, locais que eu possa apoiar e entender que são importantes alicerces para mim, não criando barrigas. A barriga não é recomendável, mas referências sim, podem ser bem interessantes. Obrigado, desejo melhor, um abraço.